Ele saiu de uma crise financeira para criar e vender uma empresa por alguns milhões e hoje, ao invés de se aposentar, ele cria negócios que coloca mais de 30 mil reais no mês no seu bolso com pouquíssimo esforço. Hoje você vai conhecer a história de Paulo Castellano. E aí, Paulo, agora eu quero ouvir de você. Me fala em uma palavra, quem é o Paulo, né? Fala um pouco aí qual a tua máquina, o que é que você criou para gerar receita aí para nós. O que é que você aprendeu fora da escola? Cara, fora da escola eu aprendi muita coisa, mas acho que a principal foi vender, falar com pessoas. Esse foi um skill aí que realmente não tinha muito na escola e fui empurrado para isso, né, para aprender, e foi bem massa. Até uma curiosidade aqui para quem tá acompanhando a gente, quando eu comecei a empreender em 2014, eu tinha tanta vergonha que eu não atendia nem o telefone. E hoje em dia eu faço vídeo pro YouTube, dou palestra e etc. Então, fui treinado para isso. A minha máquina de vendas, né, como você chama aí o negócio, em 2014 eu comecei a empreender, criei o Dr. Engage, um CRM para clínicas e consultórios médicos. Fiquei empreendendo nessa área até 2020. Nessa jornada aí, em 2018, a gente fez um M&A com o pessoal do Boa Consulta, então a gente se juntou com uma outra empresa e ficamos 2 anos nessa parceria. E em 2020, né, a gente vendeu essa empresa, a Boa Consulta, para o grupo Pixon, que é um grupo de softwares para hospitais, né, um grupo maior. Então, esse foi a minha jornada ali até 2020. Paralelo a isso, eu criei outros negócios, né? Eu tenho o changelogify.com, que é um serviço para SaaS, nosso ICP é 100% SaaS, para publicar atualizações de produto, coletar feedback, você poder tirar insights dos seus clientes e melhorar o seu produto continuamente. E esse ano a gente lançou mais um empreendimento agora, que é o pipeback.com, que é um sistema completo para SaaS. Nosso ICP também é SaaS, porque é isso que a gente sabe fazer, então a gente conhece muito esse público, que é um produto para SaaS prover suporte para os seus usuários, fazer automação de marketing, então você consegue criar todos os funis ali para o pessoal ali do seu produto, então fazer aqueles onboarding, sabe, todas essas coisas. E também nós temos o pipeline de vendas integrado. Então eu acredito muito nessa filosofia de suporte, vendas e marketing estar 100% conectado ali. Quando você pega o perfil, né, de uma pessoa, ali, de um lead, você vê todo o histórico dele centralizado num lugar. Essa é a tese que eu venho defendendo e construindo, que é o Pipeback. Tá, deixa eu só sumarizar aqui. Você falou que você, primeira coisa, aprendeu a vender, legal. A segunda, você criou uma solução para o nicho médico, né? E Sim. aí você preparou um M&A. Duas perguntas que eu queria te fazer. Primeiro, explica para a galera aí de uma forma bem simples o que é M&A, né? E por que você escolheu o nicho médico? Pelo que eu sei, você não é médico, né? Mas assim, você criou uma solução para essa galera. Fala um pouquinho disso para nós, por favor. Vamos lá. Eu não sou médico, por incrível que pareça, minha sócia também não era médica, a gente não tinha nada relacionado com médico, mas eu me identifiquei naquele momento ali, né, em 2013 para 2014, quando eu comecei a esboçar a solução do Dr. Engage, que no Brasil, os softwares que existiam para esse mercado eram aqueles softwares instalados, sabe? Onde você tinha que ir na clínica instalar, então isso não é escalável. Então eu falei, pô, tem um nicho aqui que dá para ser melhorado com SaaS, basicamente, né? Porque naquele momento ali não tinha. Então, a gente começou a pesquisar, falamos com bastante médico. No início, a gente quebrou bastante a cabeça ali para aprender, mas a gente não tinha ninguém, cara. A gente foi na raça mesmo ali para conseguir. Então você identificou uma dor, aí percebeu, eu sou bom em tecnologia e vou criar alguma coisa com tecnologia para resolver essa dor nesse nicho aqui. E complementando a isso, você foi conversar com quem compraria de você, que é seu ICP, né? O teu cliente ali, que você desenhou e entendeu que ele seria o cara que pagaria suas contas, certo? Certo. Cara, nessa época de 2014, as pessoas não estavam muito acostumadas a fazer videoconferência como a gente está gravando aqui agora, né? A gente ia nas clínicas mesmo, agendávamos
vamos dizer assim, demos, né? Mas fisicamente, né? Eu ia na clínica, conversava com o dono da clínica, que muitas vezes era médico também, ou um administrador, tentava entender as dores dele, e assim, mesmo depois que o produto já estava no ar, né? Com as features básicas, para melhorar o produto, a gente continuava fazendo isso. Cara, eu sou totalmente adepto disso, né? Sempre que eu crio o produto, eu tenho esses princípios muito similares ao seu, tá? Eu converso com a audiência, eu sempre penso em tecnologia e penso em escala. Em escala também, tá? Então, Paulo, me fala como você fez para gerar o seu primeiro real, tua primeira venda ali, teu primeiro cliente. Qual foi a estratégia que você utilizou? Conta aí um pouquinho para nós. Cara, isso é muito legal, porque não tem nada de mirabolante, a gente fez o arroz e feijão, né, o básico bem feito, que foi o quê? Quando a gente subiu o MVP, e o MVP tava no ar, a gente começou a investir um pouco em tráfego, né, fazer ads, mas não tava dando muito resultado, porque demora, né, você ajustar as campanhas, etc. E a gente tinha uma base de uns 5 mil e-mails na época, de médicos, e a gente fez literalmente um spamzão. A gente mandou um spam ali para essa base de 5 mil médicos ali, né, administradores de clínica, e cara, deu bom. Começou a vir ali alguns Qual foi o resultado disso? Quanto de resultado gerou para você com esse spam? Cara, tipo, nas 2 primeiras semanas ali, a gente já conseguiu fechar uma clínica grande. Trazendo números de hoje, é como se a gente tivesse conseguido, sei lá, uns 10 mil de MRR. Caraca, sabe? Foi bem legal. Spam. Você recomendaria ou você faria de novo spam nos dias atuais? Faria, só não faria da forma como eu fiz. Até que foi uma coisa que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Na época, o sistema não se chamava Dr. Engage, se chamava cloudclinic.com.br. E eu fiz spam no meu próprio domínio, do domínio principal, sabe? E eu queimei esse domínio. Tanto que depois de um ano a gente teve que mudar o nome da empresa, né, para Dr. Engage. Foi melhor, o nome é bem melhor. Mas esse foi um ponto também, porque eu queimei o domínio. Então hoje, o que eu recomendo pra galera? Contrata um software de outbound. Hoje a gente tem muitos softwares no mercado de outbound, onde você compra domínios externos, né? Você pode comprar a sua empresa, tracinho e-mail, por exemplo, que é um domínio diferente, para você conseguir fazer esse tipo de ação, né? Mandar e-mails, cold e-mails, né? E-mails frios. Sim. Mas, cara, e-mail, para mim, continua sendo uma das melhores ferramentas que existe no mercado. Seja com spam ou seja com relacionamento, né? Quando a pessoa realmente te dá um e-mail e existe aquela troca ali genuína. Legal. Você falou sobre as 2 opções, né? Eu sou adepto ao do relacionamento. Eu gosto de capturar o lead, gerar consciência, engajamento e levar até a venda, né? Isso mais por essa linha aí. Nunca testei fazer direto assim como você fez. Quem sabe a gente coloca aqui dentro das estratégias também. Valeu por trazer isso. Paulo, eu queria que você detalhasse um pouquinho quando eu falo sobre o produto, lá na hora de criar o MVP, fala como é que você fez para recortar o problema ideal naquele momento ali dos teus usuários, o que é que você identificou? Passa um pouquinho mais de detalhes aí para a galera. O objetivo aqui é mostrar, ajudar as pessoas eu vejo que as pessoas têm muitas dificuldades de encontrar qual feature ela vai lançar primeiro e fica levando a um perfeccionismo disso, tá? E eu sei que você é um cara extremamente rápido, né? Então, como é que você fez para fazer isso rápido ali, já começar a lançar e fazer seus primeiros 10 mil de MRR com uma lista de e-mail que era 100% fria, né? Cara, num sistema de clínica, tá? Você tem agenda, prontuário eletrônico, fluxo de caixa financeiro, essas coisas, repasse, um monte de features que são complexos. Naquela época ali, eu foquei no básico. Eu fiz uma agenda, uma lista de pacientes, basicamente, um perfil do paciente, e um prontuário eletrônico. A gente só tinha isso. Era o mínimo que eu considerava essencial para lançar um software. E conforme os anos foram passando, a gente foi adicionando mais features, etc. Mas eu priorizei no que o cara precisava pro dia a dia dele, na clínica, que era o prontuário e agenda. Era isso. O financeiro, muitas clínicas usavam, mas também tinha muitas clínicas que não usavam, que faziam na mão, sabe? Então, dependia o caso de uso. Eu foquei no mínimo, cara, ali, que era o prontuário e agenda para lançar. E isso você pode adaptar a vários outros cenários, né, de vários outros produtos, por exemplo. E quanto tempo você desenvolveu esse MVP? Quanto tempo ele ficou pronto e já foi pro mercado? Cara, 3 meses exato. Eu comecei a programar próximo ali da virada do ano, de 2013 para 2014, exatamente ali 20 de dezembro, por aí. Quando foi em março, a gente lançou o produto. Foi 3 meses. Legal.
Não, é super rápido, né? Eu lembro quando eu criei minha solução, o nosso beta teste também ele ficou pronto em 3 meses. Na verdade, o beta teste ficou pronto em um mês e a solução validada em 3 meses, né? Então é bem isso mesmo. Encontrou uma dor no mercado, coloca rápido para funcionar e já começa a gerar caixa com isso, né? Paulo, e continuando, você fez lá, mandou tua lista de e-mail ali para continuar crescendo. Teve uma vez que a gente estava conversando aqui, você estava aqui em Floripa, né? E você me falou um pouquinho das estratégias que você usou, né? Eu queria que você mostrasse para a galera aqui como você continuou crescendo. Logicamente, você tem uma lista de 5.000 e-mails ali e ela uma hora ia saturar, né? Não é lá uma baita lista gigante. Como é que você continuou crescendo, trazendo mais clientes para dentro da tua solução? Cara, a gente fez bastante SEO na época, blog mesmo, ali período de 15 até 17, mas o que realmente virou a chave pra gente, e a gente começou a vender muito todas as semanas, foi ler o livro, né, o Receita Previsível, do Aaron. Eu li esse livro, sei lá, em uns 5 dias ali na virada do ano também, no Natal ali, de 16 para 17, se não me engano, foi de 16 para 17. Aí eu li, eu falei pra Vanessa, minha esposa e também minha sócia, falei, cara, lê esse livro aqui. Ela também leu em mais uns 4, 5 dias. Quando a gente voltou ali no dia 3, 4 de janeiro, a gente já implementou o que o livro falava, né, as abordagens do livro, que é as técnicas de persuasão nos envios dos e-mails, né, para tentar agendar demos e etc. E, cara, isso foi muito bom e deu muito match com ads. Por quê? A gente contratou uma agência que fazia esse ads pra gente, então a gente trazia o lead muito qualificado. Não foi tão rápido acertar a questão do ads, demorou uns 3 meses, mais ou menos, pro ads realmente ficar bala, mas o poder de tá entrando muito lead, mais uma técnica de venda que o livro nos ensinou, cara, fez a gente começar a vender muito toda semana. Eu lembro da Vanessa fechar, tipo assim, naquela época, sei lá, 50 mil de ARR, né, por semana. Então, a cada, sei lá, um mês a gente tava botando 200k de ARR pra dentro de casa, sabe? Foi uma virada de chave bem massa, assim. Caraca, um baita crescimento, né? Velocidade Sim. absurda. Só para deixar claro para a galera aí, a ARR é quanto a sua empresa gera de receita ano a ano, certo? Sim. ARR quer dizer anual run rate. Run rate, okay. E ainda continuando sobre esse detalhe, né? Você começou a vender ali. E como é que você fez para definir os preços, né? Como é que você fez para precificar o teu produto? E se teve alguma variação, você sempre manteve o mesmo ticket ali durante o teu processo? Cara, não, a gente mudou o preço várias vezes lá no Dr. Engage. Quando a gente começou em 2015, né? Foi março. A gente lançou o preço inicial, era R$29 por médico. Tinha escadinha de 3 planos, né? 29, 69, 99, uma coisa assim. Mas quando a gente subiu o preço, a gente se posicionou como um produto melhor, mais premium, né? E aí também deu uma melhorada boa também nas vendas, quando a gente subiu o preço. Teve duas coisas de preço, assim, que pra gente foi virada de chave também, que foi uma, aumentar o preço, e o segundo que a gente trabalhava, né, e o nosso escritório era em Santos, no litoral de São Paulo. E quando a gente foi para São Paulo, nós nos mudamos para São Paulo, aí que a gente fez a virada de escritório, né, foi para São Paulo, colocou o escritório lá, e também mudou o preço. Porque São Paulo aceita que você cobre mais, né, e a gente tá falando de uma época que a gente ainda ia nas clínicas, por isso que tô falando isso, entendeu? É legal, né? Olha o que você falou aí. Tem muita gente que tem medo de aumentar o seu preço e quando você fez isso, você melhorou tua receita porque te posicionou num lugar melhor. E os clientes começaram a entender que você era um produto melhor. Né? Tem até um gatilho que chama, eu acho que está no livro lá, As Armas da Persuasão, eu acho que está lá nesse livro, que é barato é ruim, caro é bom. Né? Então você se posiciona diferente. Muito legal. Sim. Paulo, eu queria falar um pouco também sobre tua operação, cara. Nessa época aí, quantas pessoas tinha no time? Eu sei que você e a Vanessa, né? O que é que vocês faziam? Quantas pessoas... Tem uma agência que ajudava com o tráfego também, né? Me fala um pouquinho como é que você estruturou esse time. Cara, a gente, full time, tinha eu, a Vanessa e o Patrick no Dr. Engage, mas a gente tinha outras pessoas que nos ajudavam
nos ajudávamos como freelancer, né? A gente tinha agência, a gente tinha designer, que fazia a parte do design do site, essas coisas. A gente também tinha o pessoal que fazia o SEO, na época a gente chegou a contratar a Rock Content, depois a Content Tools da época também. Então a gente tinha vários serviços que a gente contratava para nos ajudar, né? Como freelance, vamos dizer assim, né? Um outsourcing a gente fazia. Então era um time super enxuto. Quando a gente fez o M&A, né, com Boa Consulta, quando a gente se uniu com Boa Consulta, aí o time já era bem maior, a gente chegou a ter quase 50 pessoas lá na empresa. A gente tinha, sei lá, umas 20 pessoas de tecnologia, mais ou menos, programadores, DevOps, esse tipo de coisa. A gente tinha um time legal também de suporte, a gente tinha umas 10 pessoas de suporte. Aí o resto era dividido entre marketing, né? A gente tinha um serviço dentro do Boa Consulta que a gente fazia ads para os médicos, então a gente ajudava também a trazer mais, além do serviço do Boa Consulta trazer tráfego, a gente ajudava a fazer ads para médicos também. A gente tinha esse serviço de agência in-house assim também. Legal, você criou novas alavancas dentro do mesmo projeto e acabou criando um ecossistema ali, criando mais soluções para o mesmo comprador, sem precisar necessariamente capturar o lead novamente, né? Sim. Ele pagava a mensalidade do software, a gente ajudava ele com conteúdo, a gente ajudava ele com ads também, a gente era parceiro do Google, né? Então a gente conseguia fazer um trabalho diferenciado para eles lá. E dava muito resultado essa questão de ads para médicos, eles adoravam. Paulo, me parece assim, só te fazendo essas perguntas, me parece que o negócio sempre foi só subida. Mas eu já estava conversando um pouco mais cedo também, eu te perguntei, Paulo, me fala em um momento aí que teve uma queda e como é que você fez para virar e resolver isso? Eu falei, cara, tem vários aqui, né? Mas eu queria ouvir um deles aí, aquele que te marcou. Teve alguns pontos que acho que todo empreendedor vai passar algum momento. Vou começar por esse. O primeiro ponto de queda forte, acho que pegou muita gente no Brasil, que foi a pandemia. Quando tudo fechou em 2020, a gente está falando de uma era que não existia teleconsulta, tá? Então, o Covid, quando chegou o Covid no Brasil, aí sim a ANS, né, permitiu fazer teleconsulta no Brasil. E só que nesse momento, todas as clínicas estavam fechadas, sem gerar nenhuma receita, e a gente teve que basicamente abrir mão, né? Falar para os médicos ali, as clínicas, usem por 3 meses gratuito, a gente não vai cobrar nada de vocês. Ou seja, a nossa receita caiu 80% ali na pandemia, foi pesado, porque todos os sócios ficaram sem salário, isso foi muito pesado. Então, foi um baque legal. Depois começou a reabrir, e nesse meio tempo a gente correu, em 2 meses a gente fez a teleconsulta e disponibilizou para os médicos. Aí eles começaram a poder atender online, porque não tinha antes. E todos os softwares de saúde fizeram isso, tá? Não foi um movimento do Boa Consulta, todo mundo fez isso aí. Legal. Então você viu um novo problema que estava existindo através de uma crise, né? E em 2 meses já criou uma solução nova para atender o mercado. Eu acho que, cara, eu tô falando 2 meses, mas eu acho que foi até anos, acho que foi uns 40 dias na real que a gente fez. Mas isso, todos os softwares correram para fazer isso porque os médicos precisavam disso para operar, né? As clínicas precisavam disso para operar. Esse foi um ponto pesado, assim. E o segundo ponto foi que eu gosto muito de jogar o chapéu ou jogar a bola e correr atrás da bola, né? Eu gosto muito disso. Eu acho que se você começa a caminhar, Deus te coloca o chão. Quando a gente começou a conversa lá com a Boa Consulta para vender, a gente queria um múltiplo X na empresa, só que a gente não tinha a receita necessária para esse múltiplo X. E a gente falou, não, a gente tem. E a gente correu atrás, eu e a Vanessa, como eu falei, a gente colocou mais dinheiro em ads, a gente começou a se especializar mais, começou a vender bem mais, e a gente conseguiu, no M&A ali, a gente conseguiu bater a receita que a gente prometeu para eles e fechou no múltiplo que a gente queria. Legal, jogou o chapéu de fato, né? Exatamente. Paulo, e eu queria que você falasse um pouco do que você está fazendo hoje, tá? Do teu software aqui, teu novo projeto, né? Enfim, eu percebo que muitos empreendedores, quando eles vendem um negócio, eles não conseguem ficar parados, né? Então vai criar outras coisas. E recentemente a gente também já estava batendo um papo e você mostrou que está com uma solução fora do Brasil, né? Faturando em dólar, e nada mal faturando em dólar, né? Ainda mais a moeda que, comparada com a nossa, né? Sempre está crescendo ali. O que é que você foi aprontar
fora do Brasil, né? E se você puder falar aí quanto isso de receita está te gerando hoje, né? De forma extra para você. E em seguida a gente fala sobre a tua solução atual. Tá. Quando a gente estava lá no Boa Consulta, né, a gente fez o M&A com eles, a gente foi com 2 produtos separados, né? A gente foi com o Dr. Engage e eles tinham a solução deles. E a gente precisava unificar os produtos. Então a Vanessa, que é minha sócia e minha esposa, ela ficou cuidando da parte do Dr. Engage enquanto a gente unificava os produtos, né? E ela percebeu, ela identificou uma dor que os clientes queriam cancelar às vezes o produto, né, a assinatura do produto, porque falavam, esse software aqui não é atualizado há tanto tempo, não viam valor na melhoria contínua do produto. E aí eu falei, putz, legal, eu posso, acho que criar uma soluçãozinha simples para que esses clientes sejam notificados dessas atualizações, que eles percebam o valor no produto, né, e assim reduz o churn, basicamente foi isso. Só que nesse meio tempo eu tava procurando algo para eu fazer em dólar. Eu queria aprender como vender algo em dólar para alguém e receber em real. Nessa época a gente tá falando de 2018, né? É um mercado muito diferente do que a gente tá hoje. E aí eu falei, cara, eu acho que essa solução aí que a Vanessa precisa é algo muito simples para se fazer, que eu consigo fazer em 2, 3 dias, só para eu testar o pagamento. Eu queria testar na real o pagamento, sabe? Como receber ali. E aí, de 2018 para 2019, na virada do ano, também em 3 dias, eu criei o changelogify.com, que na prática, naquela época, era como se fosse um blog. Imagina um blog. Você tem uma listagem de posts que eram as atualizações do produto. Então eu criei ali, coloquei no ar esse MVP bem rapidinho, testei ali como que funcionava, passei o meu próprio cartão, nessa época ainda você conseguia passar o seu próprio cartão, gerar uma venda para você e aí você recebia o dinheiro aqui no Brasil. Então eu fiz o fluxo completo e tal. Foi bem legal. Esse produto eu até deixei gratuito por quase um ano. Eu até tenho essa história contada. Deixei o produto gratuito por um ano. Para as pessoas testarem, elas mandavam feedback, eu ia melhorando o produto e tal. A única coisa que eu disse foi: em algum momento esse produto será cobrado. E na época eu falei, vai ter um plano gratuito, vou deixar um plano free, pra galera não se assustar, né, e falar, pô, o cara vai cobrar um preço absurdo. E depois de um ano eu comecei a realmente cobrar pelo Changelogify, e cara, virou uma receita bem legal. Hoje ele tem uma receita aí de $5.000 por mês, basicamente, uns 5 mil e pouquinho por mês. O produto não gera demanda nenhum, produto muito simples, né, sei lá, mandam uma mensagem no suporte a cada 10 dias, não vou nem falar por semana, porque é um produto bem madurinho, sabe? Produto redondinho, que não dá trabalho nenhum, é um produto bem legal, que me deu aí o know-how para eu criar o meu próximo produto, né? Que é o Pipeback, é onde eu tô empreendendo agora. Então, você tem uma receita de 5 mil de MRR, ou seja, todo mês cai 30 mil reais ali na sua conta. De custos, eu acho que não chega nem a um sexto disso aí, tá? Você pode confirmar para mim. Então você tem um lucro líquido aí de pelo menos 25 mil reais, utilizando apenas a tua expertise em encontrar problema e entregar uma solução para o mercado. Sim. Cara, dá uma margem líquida aí, uns 87%, mais ou menos. Muito bom. Cara, e fala agora um pouco da Pipeback, né? Cara, então, o Pipeback, ele é uma evolução do Changelogify, basicamente, né, desse produto que eu tenho. Por quê? O mercado do Changelogify é um mercado muito restrito, é um mercado muito pequeno. Tanto que o principal concorrente do Changelogify hoje fatura $3 milhões por ano. Você pode pensar, pô, $3 milhões por ano para um moleque só pode ser uma boa grana, né? Mas para uma empresa não é uma muita grana, vamos dizer assim, né? Precisa ter funcionário, etc. Não é tanta grana. Eu falei, cara, eu preciso abrir o mercado do Changelogify, preciso expandir. E aí eu pensei, cara, tem alguma coisa que eu gosto muito e eu acredito muito que toda empresa precisa. Primeiro é dar suporte para os seus clientes. Isso é uma coisa que eu até gosto de usar o termo que o Barsi, sabe, aquele investidor fala? Uhum. É tipo conta de telefone, saneamento básico. Você usando ou não usando, você tem que pagar o seu canal de suporte para o seu cliente. Então, esse é um ponto que eu utilizei. E eu acredito também que toda empresa de SaaS precisa ter uma automação de marketing, precisa fazer o onboard dos seus clientes, precisa mandar e-mails promocionais, precisa vender, basicamente isso. E também precisa acompanhar essas vendas, que, né, fazer o pipeline de vendas, essas coisas. E eu sou o ICP, porque eu trabalho com SaaS há 10 anos. Eu falei, cara,
Eu conheço uma empresa no mundo que faz exatamente isso. Eu até posso falar, é o HubSpot. É a única empresa que faz isso no mundo, que tem vendas, automação de marketing e um suporte integrado. Quando eu falo integrado, é realmente integrado. Hoje a gente tem conglomerados de empresa, tipo o RD Station. Eles compraram um CRM de vendas, eles têm é um Frankenstein. As coisas não são conectadas e são horríveis. Então, o único concorrente que a gente vê hoje é o HubSpot. E eu falei, cara, tem um mercado aqui para SMB, porque o HubSpot não é para small business, né, para negócios pequenos. O HubSpot é para empresa grande. Eu falei, cara, tem um nicho aqui que eu posso pegar de SMB. E aí eu comecei a desenvolver esse MVP. A gente já tá rodando o produto em si desde fevereiro, como Private Beta, né? Então eu já tô usando o próprio Pipeback para dar suporte lá no Changelogify desde fevereiro, e a gente está melhorando o produto e etc. A gente já tem alguns clientes que estão usando no tipo o Private Beta, e agora a gente está liberando, tá abrindo para o mercado o Pipeback. A gente tá... Então a gente tem tudo que um SaaS precisa, né? A gente até brinca que everything your SaaS need, né, to grow. Tudo que seu SaaS precisa para você crescer, sabe? Terminando essa call aqui, certeza eu já vou dar uma olhada lá. Se o site já está disponível, né? Eu quero dar uma olhada e ver como pode nos ajudar aqui também. Paulo, só para a gente fechando aqui, eu quero fazer de 3 a 5 perguntas. E é basicamente assim, eu faço a pergunta e você, sem pensar muito, responde de forma rápida, tá? Sem contexto. Então, primeira coisa, o que é que mudou tua vida que você nunca aprendeu na escola? Vendas. Me fala agora uma crença que o mercado coloca e você discorda disso. Eu não diria nem com o mercado, mas eu diria que o brasileiro tem uma crença muito limitante de aonde ele pode chegar. E se eu te pedisse assim, Paulo, passa pra galera aqui, faz de conta que o pessoal tá começando agora, tá querendo colocar o projeto no ar. Se você pudesse dar um presente de 100 mil reais, né, um grande conselho, se pudesse ser o conselheiro dessa pessoa, qual conselho você daria valendo 100 mil reais? Cara, comece a construir audiência antes do produto, se possível. Audiência para você, não pro produto. Porque quando você lançar, você vai informar essas pessoas e elas vão te acompanhar. Formar a base primeiro, né? Uhum. Legal. E por último, o que você nunca terceiriza, Paulo? O que é que você acha que tem que ficar na sua mão sempre? Cara, não diria nem na minha mão, mas empresa de tecnologia, se você ganha dinheiro com tecnologia, com software, acho até que você pode terceirizar para lançar um MVP, para validar a sua ideia, né, para ver se as pessoas vão comprar, mas depois que você validou o produto, a tecnologia tem que estar em casa, o time de tecnologia está em casa. E de preferência, se você não for o sócio técnico, né, tem que arrumar um sócio que seja técnico, para ele também não sair da empresa, né, o cara tem que ficar com você. Então, tecnologia aí, depois de um certo nível, para mim não dá para terceirizar. Tá, legal, muito legal. Paulo, e onde é que a galera te encontra aí para te conhecer mais? É no YouTube, é no Instagram, no LinkedIn? Me fala aí quais as suas redes sociais, como é que eu faço para conhecer um pouco mais sobre Paulo, o que é que ele tá aprontando aí no dia a dia? Cara, em todas as minhas redes sociais é Paulo Castellano. Como eu já tô na internet há muito tempo já, então eu tenho todos os meus arrobas Paulo Castellano, mas as principais redes são o Instagram, o YouTube e o X, né, o Twitter. São as redes que eu mais utilizo aí no dia a dia. Paulo, foi um prazer ter você aqui, tá? Tenho certeza que contribuiu demais, contribuiu comigo e acredito que está contribuindo com muita gente aqui, com milhares e, se Deus quiser, nesse primeiro vídeo vamos alcançar milhões de pessoas, podendo continuar ajudando, trazendo nossa experiência, né? Para que as pessoas não cometam os erros que nós cometemos e tenham os acertos muito mais rápidos, tá? Obrigadão, tua participação aqui, foi um prazer imenso estar com você. E você gostou desse conteúdo? Não deixa de deixar teu comentário aqui e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que também está empreendendo e precisa ouvir mais sobre isso. Te vejo no próximo vídeo.